Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui essa noite para louvar e adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Vamos agradecer ao Senhor, por todas as coisas, todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós, que não são poucos. Amém? São muitos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, graças te damos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado porque o seu amor nos alcançou, Fomos feitos filhos, ó Pai, filhos de Deus, ó Pai. Obrigado por essa palavra que habita em nós, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto, cuida de nós a todo instante, ó Pai. És um Deus, um Pai amoroso. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, toda a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas, E desde já nós agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra não falha e ela há de se cumprir sobre a vida de todos aqueles que dizimaram e ofertaram, ó Deus. Obrigado por cada um presente aqui essa noite, aqueles que estão nos acompanhando via internet, Que o Senhor, vamos preparar o nosso coração para receber a boa semente que é a Tua palavra. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Eu oro, agradeço e peço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Vou falar um negócio para você que talvez eu não falei ainda. Deus é bom, o diabo não presta, pode ter certeza disso, e Jesus está voltando, você pode ter mais certeza ainda. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre incredulidade versus fé. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 37. Nós vamos ler alguns versículos e vamos meditar na palavra de Deus essa noite, aquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? Deus tem algo para a sua vida. Amém? Você está preparado para receber? Deus quer falar especialmente com você hoje. Aleluia. Ele quer enquadrar você. Quer falar com você algo precioso nessa noite. Você que está em casa também, Deus tem algo maravilhoso na sua palavra para falar com você essa noite. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 37, diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu com eles também uma mistura de gente, e de ovelhas, e de vacas, e uma grande multidão de gado. E cozeram bolo asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. E o tempo dos filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Até aí, amém? Glória a Deus. Durante 40 anos Israel peregrinou no deserto. Eu sei que você já conhece a história de cor e salteado, sim ou não? Conforme o texto que nós lemos no verso 41, a Bíblia diz que ao se completar 430 anos que o povo se encontrava no Egito como escravo, todos os exércitos naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor deixaram o Egito. A Bíblia diz que com mão forte, com uma mão poderosa, Deus arrancou os seus filhos do Egito, amém? E deixa eu falar algo para você, querido, a mão de Deus continua forte e poderosa ainda hoje, amém? Deus não ficou velho, Deus não ficou fraco, Deus não está caduco, Deus continua forte e poderoso, Ele não muda, amém? Glória a Deus. Conforme a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, no verso 13, o povo saiu com grande fazenda do Egito. Ou seja, Deus concedeu graça ao povo hebreu, e tudo que eles pediam aos egípcios, tudo que eles falavam, ouro, prata, joias, roupas, seja o que fosse, comida, animais, tudo que o povo falava que queriam, o povo do Egito dava a eles. Glória a Deus, Israel saqueou o Egito, foi aí que começou o arrastão. Já ouviu falar em arrastão? Foi ali, Israel saqueou o Egito antes de sair daquela terra, conforme promessa que Deus havia feito, O Egito foi abalado, de fato, pela mão poderosa e pelo poder de Deus. Partiram de Ramsés, como nós já tínhamos falado, E já tinham com certeza até mesmo bolado um plano de fuga.
Porque, querido, entenda, né? Isso a gente vê nos filmes, a gente acompanha nos seriados. Se há alguém que é escravo em algum lugar, você vai pensar em fugir, já tinha até bolado um plano de fuga. Pode ter certeza, né? E o plano de fuga, com certeza, né, era passar pela terra dos filisteus, o caminho mais rápido. Uma jornada que era para durar apenas 40 dias. Né? Porque era a rota mais perto para a terra prometida, mas Deus fez o povo rodear o caminho do deserto, passar pelo Mar Vermelho, porque conforme a própria palavra de Deus descreve, a terra dos filisteus havia muita guerra, aquele povo era fortemente armado, né? Então, claro que isso não era problema para Deus, amém? Deus poderia ter feito eles passar por ali, mas para que a Bíblia fala que para que o povo não desanimasse, Deus fez com que eles contornassem o deserto, né? Passassem pelo caminho do Mar Vermelho. De qualquer forma, a viagem era para durar pouco tempo, né? 40 dias pela rota original, 2 anos, né? Contornando o deserto, contornando o Sinai, né? Mas nós vemos, né, que no final de tudo isso, a jornada durou 40 anos. 40 anos. Algo que era para durar mais ou menos 40 dias. Querido, entenda, não pela distância. Por que demorou 40 anos, pastor? Não pela distância, mas por causa da condição espiritual do povo. Aleluia. Por causa da condição espiritual do povo. Querido, entenda, a nossa condição espiritual, ela é determinante se a gente vai chegar ou não, alcançar ou não, ter ou não, tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. A condição espiritual. Muitos enfrentam, por exemplo, comparando com o povo de Israel, enfrentam um deserto interminável em suas vidas, porque não crescem, não desenvolvem um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. E mais, a falta de fé, querido, ela impede que a maioria das pessoas tome posse daquilo que Cristo já conquistou por elas na cruz. A falta de fé faz isso. Né? Partindo agora, né, saindo da velha aliança e chegando na nova aliança, o escritor de Hebreus vai dizer assim, em Hebreus 10, 38, mas o justo viverá de quê? Viverá da fé. E se ele recusar, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer nele, ou seja, se a pessoa recuar na fé, se ela não tiver fé, Deus não tem prazer na vida dessa pessoa. Então, querido, viver pela fé é muito mais do que acreditar em Deus, por exemplo, num dia e duvidar no outro. Viver pela fé é muito mais do que falar de maneira positiva, falar, né, de fé em um dia e abrir a boca para falar de incredulidade no outro. Viver pela fé é um estilo de vida, querido, entenda, e ele precisa ser adotado, praticado, vivido por todo aquele que fala que é um homem e uma mulher, um filho e uma filha de Deus. Aleluia. Nós precisamos adotar esse estilo de vida, para que nós não sejamos como o povo do deserto, que andou e morreu na praia, pela falta de fé, pela incredulidade que os conduzia. E é fácil a gente criticar o povo, e é fácil a gente apontar os erros deles, mas sabe que muitos de nós, infelizmente, hoje estamos fazendo o mesmo caminho, fazendo a mesma coisa. Tanto é verdade, querido, que nós precisamos, né, andar de fé, conforme eu disse, o justo viverá pela fé, porque além de Hebreus, mais 3 lugares, ou seja, em 4 lugares da Bíblia, a Bíblia fala assim para mim e para você, o justo viverá pela fé. Né? Lá em Romanos 1,17, o apóstolo Paulo diz assim, porque nele, Paulo estava falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, Paulo está dizendo assim, porque nele, no Evangelho de Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Paulo diz como está escrito, por quê? Porque ele estava citando o profeta Abacuque, Abacuque 2,4 vai dizer assim, o soberbo perece, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. E o mesmo Paulo volta a dizer isso para nós em Gálatas 3,11, ele diz assim, é claro, é evidente, né, que pelas obras, né, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. É algo importante, é algo necessário, viver com a certeza, viver com fé, é viver com a certeza que vai acontecer aquilo que se espera, aquilo que se acredita. E nesses dias, né, nunca foi tão exigido como agora, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que o crente de fato viva pela fé. Basta a gente olhar os noticiários, as notícias, né, tudo aquilo que está sendo divulgado, às vezes eles estão espalhando terrorismo o tempo todo, tentando colocar medo, espalhar o terror, divulgar tudo que é ruim, as notícias do inferno estão explodindo por todo lugar.
Basta você ligar a televisão. E é necessário que o crente vá na contramão do mundo, e ele não viva não baseado nessas notícias, mas ele viva por fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Nós não fechamos os olhos para o mundo, nem para as coisas que estão acontecendo, ainda mais porque ainda a gente vive nesse mundo, mas é por pouco tempo, amém? Muito em breve a gente vai partir para a nossa pátria, mas enquanto nós vivemos aqui, querido, é preciso praticar e viver fé. E como se faz isso, pastor? Olhando para Cristo. Aleluia. Se a gente pudesse fazer uma comparação, e é isso que eu quero fazer nessa noite, né, uma comparação entre aquilo que o povo de Israel viveu no deserto, com toda a dificuldade que eles passaram, né, e aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje, né, o que nós vamos encontrar em comum entre nós e ele, querido, é que a mão forte do Senhor nunca faltou para com eles e também nunca faltou para conosco. Aleluia. Sempre a mão forte do Senhor, né? Sempre no meio dos problemas, sempre Deus continuava a existir e atuar. Quando a gente lê a história, a gente vê que havia provisão para o povo de Deus, para o povo de Israel no deserto. Deus acompanhava, Deus mandava tudo que eles precisavam, e certamente hoje também, né, no meio da dificuldade, Deus continua nos acompanhando, Deus continua nos ajudando, mandando tudo aquilo que nós precisamos para viver. Aleluia. O justo viverá assim, querido. Querido, quem anda com Cristo, ainda que enfrente um deserto em sua vida, como o povo de Israel enfrentou, saiba, querido, que você não está sozinho, o Senhor não te esqueceu, não te desamparou, o Senhor continua com você. Aleluia. Nós precisamos crer nisso, precisamos confiar no Senhor, ainda que os momentos sejam difíceis. Isso é viver por fé. Aleluia. Ainda que não vejo meus olhos naturais uma saída, eu vivo por fé, porque eu creio no Senhor e na sua mão poderosa, naquilo que Ele pode fazer. Às vezes, querido, para sair da situação que nós estamos vivendo, ou pensamos, né, que nós estamos vivendo, ou estamos acrescentando por nós mesmos, nós precisamos olhar para Cristo e confiar nele de verdade. Confiar nos planos de Deus, os planos que Deus tem para mim e para você. Né? Deus diz lá, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, né? Planos de paz, um futuro brilhante, né? Algo precioso que eu tenho para vocês. Não é um futuro de guerra, não é um futuro mau, é um futuro bom, e nós precisamos confiar nisso. Como? Vivendo uma vida de fé, acreditando nele e na sua palavra. Certa vez lá em João capítulo 16, Jesus, né, alertando os seus discípulos, ele disse assim, eu tenho vos dito essas coisas. Jesus estava se revelando a eles, né? Então Jesus disse assim, eu tenho vos dito essas coisas, para que em mim vocês tenhais paz. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, querido, que não é Deus quem manda tais aflições, é o mundo. O fato de nós estarmos vivendo nesse mundo já nos coloca na condição de enfrentar oposição, dificuldade, problema, doença, todas essas coisas. Mas quem é da fé, querido, quem vive por fé, o justo que vive por fé, ele resiste a essas coisas, confiando em Deus e confiando na sua palavra. Aleluia. Isso é viver por fé. Ainda que tenha problema, ainda que tenha provação, Deus está conosco. Viva uma vida de fé, creia nisso, querido. O mundo está decaído por causa do pecado, por causa da desobediência, mas Jesus, quando ele fala isso, ele dá a receita de sucesso para nós. Ele diz assim, ei, tenha bom ânimo, não desista, não se desespere, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se eu venci, e se vocês estiverem em mim, vocês também vão vencer. Vocês também vão passar pela dificuldade, vocês também vão ser vitoriosos, se eu estiver em vocês. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo, tenham fé, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. É como se Jesus dissesse assim, eu estava também com o povo no deserto, mas a diferença era que aquele povo era incrédulo demais, mas vocês, na nova aliança, vocês têm que viver uma vida de fé, uma vida diferente da vida deles. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não veja com olhos naturais, veja com as lentes da fé, né? Me enxergue com as lentes da fé que vocês vão me encontrar. Vocês vão me enxergar. Aleluia. Vivendo uma vida de fé. A fé genuína, a fé bíblica. Porque saiba, querido, que existe uma fé natural do homem, mas essa fé é diferente. A fé genuína, a fé bíblica, né? Ela sempre vai dar crédito àquilo que está escrito na palavra de Deus, a meu e a seu respeito. Aleluia.
A palavra de Deus diz que Ele nunca, nunca, nunca nos desampara. Jesus lá em Mateus 28, antes de subir aos céus, depois que Ele ressuscitou, Ele falou assim: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Não importa, querido, se a sua vida é longa, se a vida é curta, né? Se sejam muitos ou poucos dias, querido, o Senhor é conosco, Ele não descansa. Janeiro está chegando, Jesus não tira férias de nós, Ele continua conosco, cuidando de nós, tendo cuidado da gente, querido. Aleluia. Jesus está dizendo: eu estou com vocês e não abro mão, estamos fechados, estamos juntos. É isso que Cristo está falando para nós. Mas nós precisamos viver uma vida de fé, nós precisamos acreditar nisso. O cuidado de Deus é constante, né? Ainda que os olhos humanos não vejam, mas eu enxergo o Senhor cuidando de mim. Como? Através da fé, vivendo uma vida de fé. Quando a gente se apega, né, Paulo dizendo aos romanos: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, isso é viver por fé, querido. Isso é viver pela palavra. Ainda que a circunstância diga o contrário, querido, entenda, Deus cuida de mim e de você. Aleluia. Não importa o que aconteça, ainda que o mundo esteja em colapso financeiro, que haja pandemia, que haja guerra, que haja fome, Deus cuida de nós, querido. Ele é a nossa força, a nossa proteção, o braço forte que cuida da gente. Aleluia. Nós precisamos crer nisso, precisamos crer em Deus, no seu cuidado, Ele continua poderoso. Aleluia. Querido, você pode até não acreditar naquilo que eu vou falar para você agora, mas entenda, querido, tudo isso que está acontecendo no mundo é com a permissão de Deus. Aleluia. É porque Deus está permitindo. Deus continua no controle de todas as coisas, Deus continua no controle da história, Deus continua no controle de tudo, não há nada que escape do seu poder e das suas mãos. Aleluia. Aleluia. E a fé, querido, uma vida de fé nos leva a acreditar nisso. A vida de fé nos leva a acreditar mais e mais em Deus. A vida de fé faz com que a gente não duvide. E entenda, querido, a fé, a vida de fé, o modo, né? Foi um modo de vida projetado para Deus, para mim, para você, para seus filhos. Viver por fé, o justo viverá pela fé. O escritor de Hebreus ainda vai mais longe, ele diz assim: olha, sem fé é impossível você agradar a Deus. Impossível. Se você não crer nele, né? Se você não crer em Deus, é impossível, né? Você fazer qualquer outro tipo de coisa para agradá-lo. Aleluia. É por isso que precisamos viver em fé, ouvir a palavra de Deus, porque esse é o modo como nós aumentamos a nossa fé. Algumas pessoas oram de maneira errada: Senhor, acrescenta fé. Os discípulos falaram: Senhor, acrescenta em nós, né, fé, acrescenta em nós para que a gente possa acreditar. Mas o Paulo vai dizer isso para nós: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É assim que a gente acrescenta fé na nossa vida, ouvindo aquilo que Deus fala na palavra dele a meu e a seu respeito. Precisamos dar crédito a ela, vamos acreditar, né, naquilo que a Bíblia diz a meu e a seu respeito. Quando a gente abrir a boca, vamos declarar a palavra de fé, palavras de bênção sobre a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, sobre os que estão enfermos, doentes, empregados, desamparados. É isso que nós precisamos fazer, viver uma vida de fé, acreditando na palavra de Deus. Viver uma vida oposta ao mundo, viver com fé. Ao contrário, né? O povo de Israel caiu no Egito porque não deu ouvido à palavra. Está aí um péssimo exemplo a não ser seguido. Ele não acreditou, eles não acreditaram naquilo que Deus havia prometido para eles. Por isso aquela geração inteira pereceu no deserto. Não foi porque Deus não curou, não foi porque Deus não tinha mão poderosa, porque Deus fez todas as coisas, querido, para que eles pudessem acreditar, para que eles pudessem tomar posse da terra prometida, mas por causa da incredulidade deles, eles se prostraram no deserto. E quando a gente vai ler lá em Romanos, né, no capítulo 4, existe um outro exemplo que é completamente oposto, e eu gosto desse exemplo, porque Paulo nos conta a respeito de Abraão, e ele fala assim, Romanos 4,19 diz: Abraão, sem enfraquecer na fé, não atentou em conta para o seu corpo já amortecido. Abraão tinha 100 anos de idade, e Abraão também não levou em consideração o amortecimento do ventre de Sara. Sara tinha 90 anos de idade. Contudo, lá no verso 20, ou seja, a circunstância dizia o contrário. A circunstância dizia que Abraão e Sara não podiam mais ter filho. O corpo estava amortecido, mas Abraão não creu nessas coisas. Abraão creu em Deus.
E lá no verso 20, Paulo vai dizer assim: Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando sempre glória a Deus. Aleluia! Que exemplo de fé, querido! Que exemplo! Abraão alcançou a promessa porque ele não duvidou, ele creu. Por que aquele povo no deserto não adentrou a terra prometida? Por causa da incredulidade. O mundo anda dizendo por aí, querido, as notícias são assim: não vai dar, a doença vai matar, a economia está em falência, você não vai se erguer, sua casa vai dar ruim, seu negócio vai dar ruim. Mas nós não podemos nos curvar diante de tais notícias, porque nós confiamos em Deus, Ele é fiel, Ele não nos desampara, Ele é conosco e nós somos da fé. Nós cremos na palavra de Deus, agimos diferente do mundo, querido. Aleluia! É isso que Deus espera de nós. Deus foi fiel com Abraão, Deus é fiel conosco. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, continua forte e poderoso. Abraão não atentou para o seu corpo amortecido, mas atentou para a promessa que Deus havia feito para ele. Aleluia! Glória a Deus. Existe alguma promessa sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família? Então, querido, se você for da fé, se você crê de fato em Deus, se prepare, porque as promessas dele hão de se cumprir sobre sua vida e sobre sua casa. Aleluia! Basta ter fé, querido. Basta acreditar, porque Ele é poderoso e Ele cumpre. Nós não vamos morrer, nem eu nem você, enquanto Deus não cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. Precisamos crer nisso, querido. A fé, ela é uma aliada, É através da fé que nós tomamos posse das promessas. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não levando em conta a humilhação, mas hoje está à destra de Deus, assentado à destra de Deus, olhando. Crente olha para Cristo, crente olha para Jesus, aquele que venceu a cruz. E isso é viver por fé, isso é acreditar na palavra, isso é caminhar com o Senhor. O autor e consumador da nossa fé também tem que ser o nosso alvo. Aleluia. Querido, as circunstâncias, elas não alteram, querido, de forma alguma, as promessas que Deus tem sobre a minha vida. As circunstâncias não alteram de forma alguma as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Aquilo que Ele te prometeu, querido, não importa a circunstância ao redor, Cristo vai cumprir, porque Ele é poderoso. Muito maior que o problema, muito maior que a dificuldade, querido, que você está passando, é Deus na sua vida. Aleluia. As dificuldades vão passar, a doença vai passar, a crise vai passar, as coisas ruins vão acabar, mas Deus vai permanecer. Deus vai continuar, querido. Aleluia. É nisso que nós precisamos crer. O povo da fé, o povo que acredita na palavra. Quando Abraão, como eu disse, creu em Deus e por isso ele alcançou a promessa, Abraão teve mesmo, diante das circunstâncias ruins, opostas, mas olha também o que Paulo diz. Paulo também diz que Abraão foi fortalecido na fé porque ele sempre dava glória a Deus. Você quer ter uma vida de fé, querido? Viva uma vida de gratidão a Deus. Aleluia. Viva uma vida de gratidão. Não foi na murmuração que Abraão foi fortalecido, que ele ficou forte, foi na gratidão. Não foi na murmuração que Abraão venceu a dificuldade, foi na gratidão. Aleluia. Se Abraão vivesse reclamando das coisas, ele não teria alcançado a promessa. Se Abraão vivesse reclamando das coisas, querido, ele não teria alcançado vitória. Precisamos nos atentar a essas coisas. Às vezes aquilo que nós estamos esperando ainda não recebemos, porque ao invés de termos gratos, estamos murmurando demais, reclamando demais. Aleluia. Exemplo bom é para ser seguido. A murmuração, querido, ela é sempre um caminho ruim e perigoso. Quando a gente começa a reclamar, quando a gente reclama das coisas, querido, é a mesma coisa da gente estar falando: se eu fosse Deus eu faria tudo diferente, faria tudo ao contrário, não ia agir do jeito que Deus está agindo. Quando a gente está murmurando e reclamando, querido, é como se nós estivéssemos falando isso. E cuidado, querido, para a gente não querer se colocar no lugar de Deus, querido, porque as coisas podem ficar ruins, as coisas podem esquentar. É muito fácil a gente saber se somos ou não uma pessoa grata. Quer ver só? Quantos aqui hoje agradeceram a Deus por ter acordado hoje? Pelo ar que respira, pela comida,
pela roupa, pela casa, pela família, pelos amigos. Você já agradeceu hoje, Deus, pelo sol, por essa brisa, pela chuva? Já agradeceu a Deus por essas coisas? Ou nós imaginamos, acordamos e imaginamos que é a obrigação de Deus entregar tudo isso para nós? Às vezes, querido, não chegou ainda o que estamos esperando, porque não sabemos ser gratos a Deus, nem mesmo por aquilo que já temos. E estamos esperando receber mais. Abraão dava glória a Deus antes mesmo de Isaac chegar. Era como se Abraão andasse assim: eita glória, minha promessa está chegando, obrigado Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor não falha, e ainda que o meu corpo esteja amortecido, eu sei que o filho da promessa vai vir, porque o Senhor prometeu, e o Senhor vai cumprir. Aleluia. Era assim que ele fazia, querido. O exemplo está aí, né? A fórmula de sucesso está aí. E quando a gente vai comparar com aquele povo no deserto, por que aquilo que durou 40 dias durou 40 anos? Por causa de duas coisas. A primeira coisa, por causa da falta de fé. Deus prometeu a ele, levou eles lá, né? Tirou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, mas eles deram mais razão aos sentidos. Aquilo que eles estavam vendo, eles chegaram lá, viram os gigantes que habitavam a terra, mas eles não se atentaram à promessa de Deus, não se atentaram àquilo que Deus falou. Eles deram mais sentido aos gigantes, por isso não herdaram a terra prometida, por causa da falta de fé, de confiar em Deus. E como isso serve de lição para nós, querido, a palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Ou nós vivemos, né, uma vida de fé e tomamos posse. Posse de quê, pastor? Posse da proteção, do cuidado, né, da vitória, das riquezas, da vida abundante, da paz sobrenatural que Cristo prometeu para nós, querido. Ou nós vamos nadar e morrer na praia, como fez aquele povo. É por isso que na nova aliança, querido, se exige que nós hoje andemos por fé, crendo, acreditando de todas as maneiras em Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa, querido, que o Espírito Santo falou comigo, em Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Querido, entendam uma coisa, a salvação chega para o homem através da fé. Está vendo como viver uma vida de fé é importante? O segundo motivo por que Israel não conquistou a terra prometida, primeiro foi a falta de fé em Deus, a falta de fé na promessa. Segundo foi a murmuração. Entenda de uma vez por todas, querido, Deus não se agrada de pessoas ingratas. Deus não tem prazer em filhos ingratos, murmuradores. Isso não é vida de fé. A fé é o inverso, a fé torna as coisas possíveis. Jesus lá em Mateus, né, lá em Marcos capítulo 9, Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, amém? Tudo é possível ao que crê. Se a situação, querido, da sua vida está ruim, não é reclamando que vai melhorar, mas é o contrário, é crendo em Deus e vivendo uma vida de fé. Aí a gente muda a situação das coisas. Então, como mudar a situação? Pela fé e pela gratidão. A fé chama, querido, à existência aquilo que nós queremos. A fé chama à existência a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Doença é bom? Não. Você precisa de uma cura? Querido, então não reclame, chama à existência: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor levou as minhas enfermidades, as minhas dores, e eu creio que em Ti eu sou curado e sarado em nome de Jesus. A fé chama à existência, querido, aquilo que nós precisamos, desejamos. Desemprego é bom? Não é bom. Você está precisando de um emprego, querido, não reclame, chame à existência: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu confio em Ti, e o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, muito melhor do que eu tinha antes. A fé é isso, querido, a fé é certeza, a fé é chamar à existência, e não reclamar, murmurar. Você precisa de um milagre, querido, entenda, pare de reclamar e chame à existência o seu milagre. Seja um homem e uma mulher de fé, conforme a palavra de Deus diz que sejamos. Isso é fé. A fé nos permite viver o impossível, desfrutar do sobrenatural. Uma vida de fé, ela já agradece como Abraão, antes mesmo das coisas se concretizar, aquilo que a gente pediu. Pastor, isso parece loucura, isso parece uma doideira. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. E foi assim que Deus planejou. Não discute comigo, discute com Ele.
Se você acha que não funciona, pergunta para Deus. O justo viverá pela fé, não tem outro jeito. É por isso que a Bíblia deixa claro. Se a Bíblia fala uma vez, já para ter atenção. Se é para ter duas, é mais atenção ainda. Se a Bíblia fala em 4 lugares que o justo viverá pela fé, é porque é assim que temos que viver. Foi assim que Deus planejou. Não importa a circunstância. Pastor, mas a televisão está dizendo que a economia está quebrada, que eu vou perder meu emprego, que a empresa vai falir. Querido, não importa, deixa a televisão falar o que ela quiser. O que nós precisamos é crer na palavra. O salmista diz lá no Salmo 121, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que eu confio, é nele que eu acredito. Pastor, mas a televisão está falando que a doença vai chegar todos os dias. Querido, deixa a televisão falar o que ela quiser. O que nós precisamos é ter uma vida de fé, crer na palavra. O salmista lá no Salmo 91, ele vai dizer assim, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. É nisso que eu tenho que crer. Aleluia. Vida de fé, crer na palavra. Pastor, mas a televisão está falando que vai faltar alimento, vai faltar remédio. Querido, deixa a televisão falar à vontade. Creia na palavra, creia naquilo que ela diz para mim e para você. O salmista no Salmo 23, verso 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Aleluia. Isso é vida de fé, querido. Isso é crer em Deus, é ir na contramão do mundo. Pastor, mas a televisão está falando, deixa a televisão falar, desliga esse raio dessa televisão e vai ler a Bíblia. Nós precisamos se desligar das coisas do mundo e acreditar mais em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Queridos, sem fé, sem crer em Deus, sem crer na sua palavra, é impossível agradá-lo. Impossível. Precisamos no dia a dia, querido, crer na palavra, confessar palavras de fé. Saiba que a confissão ela é um elemento indispensável da fé. Indispensável. Então não perca seu tempo, querido, repetindo aquilo que a televisão está dizendo. O repórter do inferno pega a notícia, né? Pega a notícia do inferno e divulga. Aí o crente vai lá e replica aquele tipo de mensagem. Não, querido, vamos abrir a nossa boca para confessar a palavra. Pastor, fulano está doente, vamos abrir a boca e confessar a palavra de Deus sobre ele, né? Fulano está doente, mas vai ser curado em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Doença não vem de ti, nós declaramos fulano curado e sarado em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Lutar contra a doença, querido, resistir a ela. Não seja um papagaio do inferno, né? Repetidor de notícias ruins. Seja um agente de transformação. Fale fé, mude a situação à sua volta, da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua rua, do seu bairro, confessando a palavra de Deus, aquilo que ela diz a meu e a seu respeito. Aleluia. Confessar a palavra de Deus nos faz prosperar, avançar, conquistar. Foi isso que Deus falou, né, com Josué, o líder daquele povo. Não cesse de falar, né, no livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que, né, tenha cuidado de fazer tudo que está escrito nele, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Aleluia, querido. Não cesses de falar, não cesses de fazer, Josué, e você vai ser bem sucedido. Querido, serve para mim e para você, quer se dar bem na vida, não deixe de falar a palavra de Deus e não deixe de fazer aquilo que ela manda fazer. Confessar a palavra. Fórmula para se dar bem na vida. Querido, falar contra a palavra de Deus também é verdade. E quando nós falamos ao contrário do que está escrito aqui, querido, ao invés de vitória vem derrota. O oposto também é verdadeiro. Você quer se lascar todinho? É só você falar contra a palavra de Deus. É só você falar aquilo que o mundo anda falando, porque o mundo anda falando contra a palavra de Deus, vai se lascar todo. Depois não fala que não foi avisado. Quem é da fé, querido, entenda de uma vez por todas, não fala incredulidade, fala a palavra. Não importa a circunstância. E eu quero encerrar essa noite, querido, citando para você Hebreus 4,14, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou no céu, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Crente fala aquilo que a palavra diz, que ele é suprido, né? É sarado, curado, guardado, protegido, abençoado pelo Senhor. É isso que crente fala.
Vamos permanecer firmes, querido. O que temos que ter na ponta da língua é a palavra de Deus. Aleluia. É ela que temos que confessar. É ela que temos que manter firmes, né? Como a nossa confissão. Com isso, querido, nós vamos incomodar o inferno. As muralhas vão cair, querido. A situação vai ser mudada, vidas serão transformadas, né? Não porque a gente é bom, mas porque as nossas palavras replicam a palavra de Deus. É ela que muda, transforma e muda o homem. Aleluia. Retenhamos firmes a nossa confissão. Quando a doença chegar, vamos declarar cura. Quando o desemprego bater a porta, vamos declarar vitória. Aleluia. Quando houver falta de alguma coisa, vamos declarar que somos supridos. Aleluia. Isso é viver por fé. Isso é acreditar e confiar em Deus. Vamos declarar cura, vamos espalhar salvação, o amor de Deus nesse mundo que já está cheio, lotado, entupido de palavras ruins, mas que elas não sejam proferidas pelas bocas dos filhos e filhas de Deus, que eles venham a falar aquilo que Deus quer, a palavra de Deus. Aleluia. Sejamos, queridos, de fato, verdadeiramente, como a Bíblia nos instrui, sejamos diferentes do povo de Israel que pereceu no deserto. Para isso precisamos ser homens e mulheres de fé, que acreditam e creem na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ficou claro, querido? Homens e mulheres de Deus, cheios de fé, vivendo por fé, falando fé, acreditando em Deus, né? Firmes, né? Retenhamos firmes a confissão da palavra, a nossa confissão. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado por essa palavra? Amém? Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra compartilhada conosco. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, e te honramos e te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. E sejamos, ó Deus, quando o Senhor, né, olhar para nós, ó Deus, que o Senhor nos encontre como homens e mulheres de fé, que não somente creem, querido, da boca para fora, Senhor, mas creem de todo o coração e que confessam a tua palavra, ó Deus, com as nossas ações no dia a dia, Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor na minha vida, na vida de cada um aqui nessa noite, na vida de cada um que está em casa, na vida de cada um desta igreja e dessa nação, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Querido, vá em paz, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz em nome de Jesus. Amém.